Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Agora gravando a nossa reunião. Hoje a gente dá Boa noite. início ao grupo de estudo de redação e da plataforma de leitura. Então, eu quero desejar a vocês assim, as boas-vindas a todos e a todas vocês que estão aqui. Espero que a gente tenha aí uma jornada maravilhosa juntos. O meu nome é sou a professora Gesinelli, já estou, esse é o meu terceiro ano já no grupo de estudo. Tem algumas pessoas aqui que já me conhecem, já fizeram curso comigo, outras são novas, vão me conhecer agora, também estou ansiosa para conhecê-las. A cada um, porque eu sei que, assim como um pedacinho da gente vai com vocês, um pedacinho de vocês também fica aqui com a gente, né? E isso é que é bacana. Então, a nossa ideia é nós termos um bom compartilhamento de ideias e uma boa aprendizagem todos juntos. Espero que vocês gostem do nosso grupo de estudo. Qualquer coisa, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês então meus slides. Bem-vinda, Daniele. Obrigada, professora. Ok, então nós estamos na nossa semana de acolhimento. Então a gente vai iniciar a nossa reunião hoje com acolhimento. A nossa reunião vai até às 19h50, é 1h40 de reunião. E a gente vai, então, nesse processo de acolhimento, se conhecer e depois conhecer um pouquinho das nossas, né, dos nossos estudos aqui, um pouquinho das plataformas, o que a gente vai aprender de cada uma delas, tá? Vamos lá. Vou iniciar falando para vocês um pouquinho sobre o papo formativo. O papo formativo, ele é um encontro que semanalmente nós, formadores, participamos, e é nesse papo formativo que a gente aprende, vamos dizer assim, ou fica a par de qual é o roteiro da reunião de vocês. E é muito bacana falar um pouquinho disso com vocês, porque é no papo formativo que a gente consegue ter o encontro com a nossa técnica pedagógica lá da CED, que é a pessoa responsável por fazer os slides, todo o conteúdo que a gente trabalha com vocês. Claro que depois, às vezes, a gente personaliza, muda algumas coisas, mas a base de toda a ideia de conteúdo, de tudo aquilo que a gente passa para vocês, vem então dessa técnica aí da CED. E ela faz tudo pensando no estudante e no professor cursista, o que é muito bacana. Então, tudo que é preparado aqui é preparado com muito carinho para vocês, professores. Então, eu espero que vocês sejam assim, sintam-se muito bem-vindos pelo grupo de estudo que inicia hoje, que é o grupo de estudo de 2023, e que vocês gostem, então, de tudo que nós, juntamente com a nossa técnica e com as nossas ai, gente, hoje tá difícil. Com as nossa técnica, as nossas tutoras, temos preparados para vocês, tá bom? A nossa reunião ela está dividida em 6 partes. A nossa primeira parte é o acolhimento, que vai levar ali um tempinho maior. Depois eu vou falar um pouquinho da história dos formadores. Aí eu vou estar mostrando para vocês alguma coisa sobre o Classroom. Classroom, gente, é a nossa via principal de comunicação. A gente tem o WhatsApp porque hoje o WhatsApp ele é muito rápido, muito mais fácil de acessar, dependendo do lugar que você estiver. Mas a nossa via de comunicação principal é o Classroom, depois eu vou estar falando um pouquinho para vocês. A organização da jornada, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da gestão do espaço e no finalzinho ali só os recados finais para concluir. O nosso acolhimento hoje, ele é bem bacana. A gente vai se conhecer, por isso que eu pedi para vocês assim deixarem a câmera ligada, para que nós possamos nos conhecer melhor, um ver o outro e conversar um pouquinho. Eu vou pôr para vocês um slide, ele vai estar assim com várias palavras. E eu queria assim que vocês pudessem observar essas palavras e buscar entre elas uma.
uma palavra que vai ser aquela assim que representa vocês. Vocês vão falar assim, não, essa palavra sou eu. E buscar também uma palavra que talvez você não te represente tanto. Talvez seja aquela palavra que fala, nossa, eu preciso melhorar um pouquinho aqui, tá? Depois que vocês fizerem, eu vou dar um tempinho para vocês olharem ali, vocês vão escrever no chat. Todo mundo vai colocar no chat a palavra que escolheu, tá? E daí eu vou pedir para cada um rapidamente falar um pouquinho o porquê dessas escolhas. Então vamos lá? Eu vou começar então por mim. Esse é o nosso quadro de palavras, tá? Então eu já vou colocar ali no chat. Bom, eu vou colocar duas palavras. Minha primeira. Vocês podem ir colocando também agora. Após a prof colocar, vocês podem colocar também as palavrinhas de vocês ali. Escolham duas. Uma que é aquela falando, não, eu sou assim, essa sou eu, essa me define. E uma outra que talvez nós precisamos melhorar um pouquinho, ou talvez a gente, né, não consiga ser tão eficiente. Olha, a Luciane colocou organizada e impaciente. Alcione. A Valdete responsável e impaciente. Luciane otimista e impaciente. Alcione atenciosa e extrovertida. Fernanda atenciosa e individualista. Só calmo, Gerson. Responsável e insegura. Persistente e observadora. Ah, teimoso, Gerson. Ai, o Gilberto, autoritário e pessimista. Ô, Gilberto, podia ter posto também que eu era otimista na primeira parte ali. A Elaine, desorganizada e otimista. Natália, responsável e insegura. A Ana, criativa e agitada. É que o meu teclado não está fazendo o G. Fica tranquila. Eu sou péssima de digitação. Não, mas o meu teclado não tem Gente. jeito da letra G e a letra H escrever, sabe? Daí eu podia ter colado até, né? Mas daí dali não consegui. No computador eu gosto, agora no WhatsApp eu sou péssima. Minhas palavras vão todas pela metade, vai letra trocada. Vocês vão observar lá no grupo, a gente tem as nossas falhas. E eu não tenho. Aí eu devia colocar que eu sou impaciente, porque eu não tenho paciência de voltar e ficar corrigindo, porque eu tenho que escrever tudo de novo. No caso aqui é o meu computador mesmo, a letra G não existe para ele. Eu teco, ela não vai, daí foi assim sempre. Vamos lá então, vou começar por mim então. Eu coloquei então ali para vocês, ó, passando ali. Pá, peraí só um pouquinho. Eu coloquei que eu sou extrovertida. Tem algumas pessoas aqui que me conhecem, trabalham até na escola comigo. Eu acho que eu sou bem alto astral. Se eu não tiver com alto astral, alguma coisa está acontecendo. Então, foi por isso a escolha dessa palavra. E vocês vão ver isso. E assim, junto com esse alto astral, eu acho que vem o otimismo. Né? Eu acho que eu também sou bem positiva para as coisas, eu nunca consigo ver tanto lado negativo, eu sempre vejo que fico com aquele olhar de que tudo vai dar certo, que a gente vai conseguir fazer dar certo, enfim.
E a observadora é que eu não sou nada observadora. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu vou ficar 2 meses e meio com vocês aqui na telinha. Mas se eu sair na rua e encontrar com alguém, eu não vou lembrar da carinha aqui do Formadores. Eu não consigo ter essa observação. Tem gente que vê uma vez, já sai na rua e já sabe quem é, né? Eu não sou. E não é só com isso, é com tudo mesmo, é com a vida. Se eu passo numa rua, eu preciso passar 3, 4, 5 vezes para gravar a rua, então eu não sou muito observadora, não. Enfim, se alguém corta o cabelo, eu não percebo que cortou, eu tenho esse. Né? Eu falo assim: olha, ali eu preciso melhorar. Às vezes eu até me pego observando mais, fazendo anotações, porque eu não sou muito observadora. Vamos lá, então. Agora eu vou. No próximo aqui, eu vou seguir, tá? A listinha. Luciana e Rogéria. Luciana e Rogéria? Eu estava falando e o microfone fechado. Acontece. Oi. Diga. Pode falar. Você escolheu. Deixa eu só pegar de novo aqui a tua palavra que eu fui. Desceu. Aqui, organizada e impaciente. Por que você escolheu essas 2 palavras? Porque eu sou bem organizada com as coisas e gosto e sou chata em relação a isso e quero que todo mundo seja também. Então, assim, eu detesto bagunça. Eu tenho, hoje, inclusive, antes eu estava em hora de atividade, estava lá colocando todas as atividades com um clipezinho, papelzinho, que era atividade, que dia que ia ser tudo organizado por hora de aula, sabe? Então, eu sou bem organizada nisso. Mas eu não sei, eu acho que é impaciente não no sentido assim de explodir, às vezes, né? Mas assim, olha que os alunos tiram a gente um pouquinho de sério, mas assim, impaciente que eu quero tudo que aconteça na hora, que as coisas caminham. Eu sou ligada no 220, então eu não tenho muita paciência não eu sou assim, rápida e eu quero que todo mundo também seja. Então, eu acho que isso eu preciso melhorar, porque as pessoas, elas são diferentes, né? Cada um tem seu ritmo, tem seu tempo, e eu fico pilhando as pessoas. Os alunos, eu falo, vamos, agora, né? Eu deixo eles quase loucos. Então, eu acho que isso talvez eu precisaria ser mais, sabe aquele tipo de pessoa que fala bem devagar, que é fofo, eu queria ser assim, mas eu não consigo. Faz parte, Luciane. Que bom, seja bem-vinda aos Observadores. Obrigada. Valdete, você colocou responsável e impaciente. Então, eu sou responsável, porque se eu tiver que fazer alguma coisa, eu faço e não gosto de atrasar, né? Então, nessa questão de responsabilidade, eu acho que eu sou bem responsável, até muito às vezes. E a outra que eu coloquei impaciente, assim, essas questões das plataformas que não funcionam, nossa, isso me acaba, sabe? Se você tiver um prazo, eu acho que aí juntou as 2 coisas, né? Porque pelo fato da responsabilidade, então você tem prazo e você não consegue cumprir, que isso não depende de você, isso me deixa muito ansiosa também. E isso não faz bem para a saúde, né? A ansiedade acabou me levando a outros problemas. Então, eu preciso melhorar essa impaciência. Eu queria, como disse a professora Luciane lá, eu queria ser aquela mais calma, né? Vai dar certo, uma hora dá certo. Não consigo. Eu sou ligada no 220. Gente, vocês têm uma... eu sou mais zen, tá? Vamos trocar. Luciane Aparecida, otimista e impaciente. Gente, olá, então eu me julgo uma pessoa extremamente otimista em grande parte da minha vida. Então, se eu tenho um problema, seja ele qual for, na área pessoal ou profissional, eu sempre acredito que vou encontrar uma solução. Porém, quando as coisas vão além das minhas, que eu preciso que aconteça um trabalho em grupo, eu acabo perdendo essa paciência. Então, quando depende do outro, que eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo,
E então eu sou meio acelerada e as coisas elas não acontecem no meu tempo, nem aqui em casa, nem na escola. E esse respeitar o tempo do outro, para mim, é algo que eu preciso melhorar. Então, na sala de aula, a gente tem alguns alunos que fazem mais rápido e aquele que precisa de um tempo maior. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, todo mundo já terminou e aquele menino ou aquela menina ainda não. Às vezes eu tenho que me policiar para não perder a paciência com ele, deixar ele no tempo dele. Então, eu preciso. Claro que a ansiedade é um dos fatores que a gente, como professora, carrega, né? Por ter tempo, por ter que cumprir, e isso faz com que a gente se torne um pouco impaciente. Então, é algo que eu preciso melhorar mesmo. Tá certo, é assim mesmo, Luciana. A gente acaba tendo um pouquinho de impaciência mesmo. Não tem jeito. A Alcione, atenciosa e extrovertida. Então, eu coloquei atenciosa porque eu fico muito atenta a tudo que eu faço, né? Presto bastante atenção, tenho bastante cuidado com as coisas. Depois eu queria ter mudado para organizado e acabei mandando, né, esse atenciosa. E extrovertida porque me acho, assim, em muitas situações que eu poderia, né, ser muito mais, falar mais, participar mais, mas faz parte da minha personalidade, né? Então eu coloquei essas duas qualidades ou defeitos, né, que eu acho que eu tenho. Muito bem, obrigada, Alcione. Natália. Depois eu já te chamo, Gerson. Natália, responsável e insegura. Então, eu escolhi responsável porque eu me acho muito responsável com as minhas coisas, eu gosto de entregar as coisas dentro do prazo, né? E também tento fazer da forma correta. Já insegura é porque eu tenho medo de, às vezes, não fazer alguma coisa da forma correta, ou de não estar sendo boa o suficiente nas coisas que eu estou fazendo. A gente às vezes tem essa insegurança. Eu acho que o meu é um pouquinho de cada um. Vocês estão falando, eu estou me vendo aí também, gente. Vamos lá, Gerson. O Gerson colocou calmo e teimoso. Bom, o nosso exercício diário, ele é bastante árduo, né? Demanda muita energia da gente. Então, a gente tem que ter essa energia ao longo do dia, né? Para não sofrer uma sobrecarga. Então, assim, eu não sou naturalmente calmo, né? Eu procuro, assim, exercer a calma, porque esse olhar, assim, mais sereno para as coisas, né? Ajuda muito a gente a aguentar a sobrecarga, né? A nossa sobrecarga, né? Como professor, no nosso dia a dia. Então, isso auxilia bastante, nos ajuda muito, né? E a parte de teimoso, assim, eu gosto de insistir. Às vezes eu insisto muito, ou com alguma coisa, ou com as pessoas, e para os olhos de outros, né? Para quem está de fora, parece até tolice, né? Mas eu gosto de insistir, eu gosto de, né, usar até as últimas armas ali em determinada situação, né, em determinado tema. É um ponto positivo e, ao mesmo tempo, é um ponto negativo, né? Quando você fica dando murro em ponto de faca. Eu acho que vou até esse ponto de dar um murro em ponto de faca. Você fala, olha, não vale a pena, mas eu continuo ali. É isso. Mas eu acho que a gente tem um pouquinho disso, né, Gerson? De insistir quando a gente quer alguma coisa, né? Quando a gente vê que não vai dar, a gente acaba insistindo mesmo. Eu acho que é um pouquinho de cada um isso daí também. Vamos lá. Rosângela, persistente e observadora. Rosângela? Acho que ela não ouviu. Então vamos para Helena. Criativa e insegura. Bom, ouvindo os colegas falar, às vezes eu penso assim, eu devia ter colocado outras palavras, porque são tantas. Eu acho que o que falaram ali da impaciência, eu acho, nossa, vejo que eu sou bem impaciente para muitas coisas. Também quero que as coisas aconteçam no meu tempo, no meu ritmo, e realmente não é assim que funciona. Coloquei como criativa porque, ao mesmo tempo que eu vejo que
para mim é um ponto positivo, eu consigo pensar em várias coisas, criar, né, atividades diferentes. Ao mesmo tempo é negativo porque atualmente é bastante engessado, né? Então eu não posso ser muito criativa, não, com o material que vem, ele já é mais fechado. E insegura, porque eu sempre penso que o meu trabalho não está bom o suficiente, que qualquer outra pessoa vai fazer melhor que eu, sempre, sempre assim. E então eu acho que eu preciso mudar nesse ponto, porque isso atrapalha até para você conquistar, né, um passo adiante das coisas. Então eu sei que eu preciso evoluir nesse sentido. Quer dizer, em vários outros também, mas nesses muito. Isso mesmo, Helena. Ah, mas eu acho que esse é o exercício de hoje. Nós estamos, né, nós estamos assim, na parte de conhecer cada um de vocês e a gente também está refletindo, né? Como você falou, assim, são várias palavras. Eu já quis ter colocado 1 bilhão ali, quase todas. Eu ia colocar um pouquinho de impaciente, um pouquinho de desanimada, insegura, teimosa, que o Gerson colocou um pouquinho de cada coisa, né? Mas é bem assim. Agora, a Daniela, ela tá online, porque ela tava caindo toda hora. Eu vi que eu acho que ela tava com algum probleminha. Acho que ela não tá. Oi, professora. Oi. Oi. Aí. Oi, não é porque, perdão, eu estava desconectando do celular e conectando no computador. É que como eu não sabia, eu achei que você tava com algum probleminha, mas então tá bom. Não, tudo bem. Deixa eu ver quais foram as palavras que eu coloquei. Pera. Observador e impaciente. Isso. Então, eu coloquei observador porque eu sou bem observadora, assim, eu costumo ficar observando, olhando o que acontece. Na escola mesmo, às vezes fico de fora ali dando uma olhada, vendo como é que funciona. E eu costumo ser assim mesmo na minha vida, de observar primeiro, depois eu me envolvo ou não. Então, essa é uma característica minha. E também coloquei o impaciente, não no sentido de ser uma pessoa irritada, de explodir por qualquer coisa, não. É no sentido de querer tudo no meu tempo, de ter pressa com as coisas. Também sou bem rápida e, às vezes, se eu não me policiar, eu quero que tudo aconteça do jeito que eu acho que tem que acontecer. Então, como eu faço 1 milhão de coisas por hora, na minha cabeça eu acho que todo mundo faz, mas eu sei que não é bem assim. Então, eu estou aprendendo a lidar com isso. Mas é isso. Muito bem, Daniele. Luciana Macarim, extrovertida e autoritária. Então, eu acho que é isso, né, Geis? Cada um tem um pouquinho de cada adjetivo desses ali. A gente, né, é difícil se definir em 2 palavras só. Mas eu procuro também ser como você falou, eu procuro ser extrovertida onde eu tô, eu procuro, assim, criar um clima bom à minha volta. Se eu tiver chance de fazer piada, eu faço, de rir das situações. Eu procuro levar, assim, tudo com bom humor. E eu disse que eu não sou autoritária porque não sou mesmo, não gosto de me impor para nada, eu sempre gosto de negociar com os meus alunos e tudo. Às vezes em casa a gente precisa ser mais autoritário, né, com os filhos, mas assim no ambiente de trabalho eu evito ao máximo. Mas eu acho que eu tenho um pouquinho de cada coisa ali, é um misto. Sim. Eu também acho que eu precisava ser um pouco mais autoritária. Eu também não sou, viu, Luciana? Carla, líder e insegura. Líder, porque eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de estar participando o tempo todo de interações sociais. Eu acredito que todo professor em si é um líder, porque ele precisa estar à frente das coisas, e acredito que essa seja uma característica minha desde pequena. E insegura no sentido de querer dar sempre o melhor e colocar os outros, muitas vezes, em uma posição maior do que eu mesma. Então, eu sempre estou pensando, poxa, será que a pessoa está gostando do que eu estou fazendo? Embora eu saiba que, em muitos casos, eu estou dando o meu melhor. Nesse sentido, insegura também. Sim, muito bem, Carla. Maria Aparecida, responsável e impaciente. Oi, boa tarde, boa noite, né? Então, eu estava pensando aqui, lendo esses adjetivos, na verdade, eu acho que eu poderia colocar todos eles,
porque eu sou um misto de tudo isso que está aí. Eu acho que depende muito da situação que a gente está enfrentando e do dia que a gente está tendo, né? Então, às vezes a gente está pessimista, mas de repente a gente já está novamente ali estimulado, já está feliz, já está tentando fazer alguma coisa, já está calmo. Mas eu coloquei ali que eu sou responsável, que realmente eu sou muito responsável com as minhas coisas na escola. Então, se me dão uma tarefa dada é tarefa para ser cumprida. Eu não gosto de deixar... Tem um ditado popular que diz, né? Não gosto que pisem no meu pé. Então, eu não deixo o rabo para falarem nada. Tudo que precisa ser feito, eu realmente faço e procuro fazer assim, com excelência, né? Porque a gente está ali por conta dos alunos, eu acho que eles merecem sempre o nosso melhor. Eu penso que eles merecem... E então, o que é para ser feito... E aí isso também gera um pouco de angústia, porque o que a gente está enfrentando agora, a gente não está conseguindo fazer as coisas acontecerem como elas precisam ser feitas, né? Como elas precisam. Então, isso me gera um pouco de angústia. E impaciente, porque esse ano, particularmente, eu estou precisando trabalhar isso, minha paciência. Está faltando um pouquinho de paciência até com os alunos, sabe? Eu acho que é porque muitos anos de profissão... E essa levinha de 6º ano que veio esse ano, realmente, das professoras mais velhas, como eu, assim, está tirando um pouco a paciência. Eles estão vindo com muita dificuldade, com muito... E aí todas essas plataformas que a gente está vendo, então é muita coisa. E eu estou sentindo, assim, que eu vou precisar trabalhar muito, pedir que o meu anjinho da guarda me dê muita paciência esse ano para trabalhar com eles. Mas se tivesse uma outra palavra ali que eu colocaria, seria carinhosa. Porque ao mesmo tempo que eu sou muito responsável, eu sou só amor para os meus alunos, assim. Então, eu acho que, é como eu sempre digo, né, que a gente não trabalha por amor, mas a gente trabalha com amor. Então, essa que é a diferença. Isso mesmo, Maria, muito obrigada. A Daniela Azeredo, agitada e impaciente. É verdade, prof. Quem me conhece sabe que eu sou agitada, não considero isso como um defeito somente, né? Sou agitada, assim, no sentido de querer produzir, sabe? De não me acomodar, de não aceitar qualquer coisa. E só que também isso gera muita impaciência, né? Porque o meu tempo, eu vou fazendo uma coisa e já vou pensando em outra, né? Várias pessoas falaram ali que são ligadas numa voltagem, eu acho que a minha é o dobro. Porque eu sou bem impaciente, assim, eu quero as coisas prontas, eu quero ver os alunos rendendo, sabe? Teve um ano, assim, da minha vida que eu trabalhei com jovens e adultos e o trabalho com eles, assim, é um pouco mais demorado, é um pouco... O resultado você acaba tendo, assim, um pouco, né, mais tarde. Então, isso, né, para mim foi bem difícil. E eu acho assim, professora, que está sendo bem difícil nessa questão da impaciência. Eu sei que é um defeito meu e que eu tenho que corrigir, mas eu não estou sabendo muito como lidar, porque essa questão das plataformas e assim, por tanta plataforma para usar um laboratório que já é complicado, né? Que a gente veja hoje, por exemplo, eu fui propor lá o quizzes para os meus alunos e a gente não tinha internet na escola, né? Aí fica mais difícil de controlar essa impaciência, porque nós somos cobrados a fazer uma coisa que nós não temos suporte para fazer, né? Veja, não tinha internet. Como que... Esses dias, o que aconteceu? Eu propus, vários alunos disseram que não conseguiram, né? Eu reservei um horário no laboratório de informática, fui desenvolver com a turma inteira para que eles pudessem fazer. Porque eu acho que é bem injusto você estar lançando, eles estão presentes ali na sala, né? E é injusto você estar lançando uma coisa que eles não estão conseguindo fazer em casa. Então, eu consegui fazer no laboratório de informática, mas hoje eu não consegui nem lançar, professora, porque nossa escola estava sem internet, né? Então, essa minha impaciência, ela não está dependendo só de mim para eu melhorar, né? Para eu corrigir esse defeito. E ela está só aumentando com essas exigências que são feitas sobre nós. Eu também, né, me considero carinhosa com os meus alunos, eu sou uma pessoa que sei cobrar bastante, mas eu também sei dar carinho. Eu sou, assim, muito de chegar e conversar e saber da realidade do aluno e considerar isso porque é muito importante, né? Nós recebemos alunos ali
de uns lugares aí do nosso Brasil, que o menino chegou no 6º ano e ele tá na pré-silábica. E quando eu exigi que ele produzisse o texto para a gente ir para o laboratório de informática digitar, e eu vi que ele não tinha feito, num primeiro momento eu pensei, meu Deus, ele não fez de preguiça, né? E quando eu cheguei perto e comecei a conversar, meu Deus, que história de arrepiar. Ele não fez porque ele não sabe escrever, porque na escola que ele estava, a professora só dava coisa para ele copiar, que ele não sabe fazer sozinho, que o pai está operado porque está com câncer, que a mãe está doente, entende? Sabe, professora? Então, eu tento ser, assim, um misto, um pouquinho de cada coisa ali para eles. Não sou, assim, muito organizada, a Alcione, que a minha irmã é um exemplo de organização, eu já não sou assim, eu sou, assim, mais de, né? Mas, na medida do possível, né, como a professora falou ali, que todo professor é um líder, que a gente tem que estar à frente, que a gente tem que, né, valorizar o nosso aluno e fazer as coisas por excelência, eu reconheço tudo isso. Mas essa minha impaciência, eu tô percebendo que não depende só de mim, né, que eu preciso corrigir, mas eu também preciso que as coisas funcionem ao meu redor para que eu consiga evoluir nisso também. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Gente, eu entendo os anseios de vocês, tá? Mas, assim, a gente tem que tentar. É aquele, né, o que a gente está falando aqui dos bons, né, pensamentos. A gente tem que se elevar e tentar acreditar que tudo vai dar certo. Vamos lá, bem rapidinho agora, que o nosso tempo de acolhimento já está se esgotando. Gilberto, autoritário e pessimista. Acho que não é tão pessimista não, viu, gente? Mas vamos aí, Gilberto. Não, fala assim, autoritário, né? Porque eu sou bem exigente com os alunos, né? A gente sabe, a gente trabalha no mesmo colégio, né? Sou muito rígido nessa parte com eles. E pessimista que na nossa escola mesmo agora está virando integral, né? Está nesse processo de adaptação. Aí agora começou com eles trocando de sala, aí com sala temática. Aí eu já pensei, isso aí não vai dar certo, né? Isso aí vai virar uma bagunça, né? E até que assim tá caminhando, eu achei que ia ser pior, né? Até que eles estão mais ou menos, né? Então, mais assim nessa questão de não... Às vezes eu preparo, sou criativo, preparo uma aula diferente, eu fico pensando, meu Deus, não vai dar certo, né? Então, mas você chega lá, a aula é um sucesso, né? Dá tudo certo. Então, mais melhorar nessa questão. E autoritário nessa questão de ser exigente mesmo, de ser muito... Sou muito autoritário com eles mesmo. Nem conversinha, eu já cala a boca. Gente, o Gilberto é ótimo. E ele vai lá e faz, mas ele realmente tem essa característica de antes de fazer ou antes de acontecer, ele desacredita. Mas quando ele faz, é um sucesso, viu? Por isso que eu falei que ele não era tão pessimista assim. Não é tão pessimista, não, porque faz o sucesso. Roseli, persistente, insegura e pessimista. Então, eu coloquei aqui como persistente, mas depois eu fui analisando assim as palavras, né? Eu acho que talvez o que mais me definiria aqui seria a responsável, né? Porque se eu assumo algo, eu vou do começo até ao final. Mas ao mesmo tempo que eu encaro, eu sou muito insegura, assim, eu me angustio muito, eu crio, né? Às vezes assim, a gente cria muita expectativa e se frustra diante disso, enfim. Então, eu vejo que, assim, e eu coloquei pessimista, porque, assim, primeiro eu penso assim, não, isso não vai dar certo, não, sei lá, não. Aí depois eu, né, insisto e vejo, poxa, são, né, coisas que a gente cria muitas vezes, não se sente muitas vezes capaz, eu acho, né, então é uma mistura, assim, de coisas que é o que me define. Eu acho que a gente tem, né, sempre, né, Roseli, esse pouquinho de pessimismo, né, de achar que não vai dar certo, né, ou então de achar que nós não vamos conseguir, né, no meu caso, às vezes eu acho que eu não vou conseguir. É um pouquinho novo, né, agora é tanta, né, toda vez é tanta coisa nova, então isso, assim, gera muita insegurança, né. Mas a gente consegue, a gente aguenta. Elaine Bravin, obrigada, Roseli. Desorganizada e otimista.
Sim, eu sou uma pessoa muito desorganizada. Eu fico observando algumas pessoas assim, ai, meu sonho era ter aquele armário arrumadinho, aquele caderno certinho, as notas dos alunos, tudo certinho, bonitinho ali. E eu não tenho, eu não consigo, não faz parte de mim, né? Já tentei, tudo não faz parte de mim. Às vezes preparo uma aula ali, tá redondinho, certinho, na hora invento, faço uma coisa completamente diferente, e aí eu quero fazer outras coisas, eu fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e não consigo ser essa pessoa organizada que eu gostaria muito de ser, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa bastante otimista, eu vejo sempre o lado positivo das coisas, procuro ver sempre o copo meio cheio, né? Se não tá tão bem, se alguém vem me falar que não tá bom, assim, mas olha isso, vamos ver por outro lado, né? Vamos ver, analisar a situação. Então, eu me considero uma pessoa otimista, assim, né? Gente, Elaine, se você não me fala que você é desorganizada, eu sempre vou achar que você é o meu sonho de consumo em organização. Ai, meu Deus, quem me dera. Ai, gente, vamos lá. Edilaine, sincera e desorganizada. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estava escutando a Elaine falando ali a respeito da desorganização e eu me identifiquei muito, porque é exatamente aquilo ali. Às vezes você está tudo pronto, redondinho, você fala, não, mas isso não está bom, vou mudar quando vê, né? Então, a desorganização seria em relação a isso. E a sinceridade, eu lembrei na hora, porque os meus alunos já falam, ela consegue controlar a língua, mas a cara não, sabe? Muitas vezes assim. Então, eu acho que eu tenho que cuidar um pouco mais com as coisas, a maneira como eu falo, né? Que às vezes, querendo ou não, o aluno se ofende achando que eu estou realmente brigando, mas às vezes é o meu jeito de falar. Então, eu olhei ali outras palavras, eu encaixo em várias, como alguém disse aqui, que a gente não consegue, às vezes, falar sobre si com apenas duas palavras, né? Se descrever. Mas é exatamente isso, eu acho que eu encaixo em cada um pouquinho desorganizada, estressada em todas, né? Mas, assim, sou aquela que gosta de abraçar o mundo, eu sou criativa e tenho ideias ótimas para os outros. Quando chega na minha vez de fazer, eu fico insegura também. Mas estamos aí na luta, vivendo. É isso mesmo. Gente, vocês falam que vocês são desorganizados, acho que isso é mal de professor de língua portuguesa, então. Porque, né, nós todos somos. Porque a gente é 1 bilhão de coisas que nós temos. Eu acho que nós somos organizados até demais, tá? Então, eu vou ficar pensando assim, porque senão eu vou achar que eu sou muito desorganizada. Tá, vamos ali, então, pra gente encerrar com a Ana Graziella, criativa e agitada. Gente, alguém que eu não chamei, Ana, que eu fiquei sem chamar, depois vocês me levantam a mãozinha aí, ó, na Meet, tá? Ana? Oi, dá para me ouvir bem? Bem, Ana. Sim. Então, fiquei por último ali, né? Pensando, eu sempre fui aquela aluna agitadíssima, que ninguém quase dava conta, tagarela, faladeira e fala demais e tal. E criativa, eu acho que é do processo de quem é agitado ser criativo, né? O criativo que eu digo é que alguém está falando alguma coisa, eu já tenho uma ideia para aquilo. Então, isso às vezes também não é tão positivo. Então, principalmente como eu trabalho, eu vi o pessoal ali falando a palavra impaciente, que eu não quis colocar, porque se eu não tiver paciência, eu vou surtar total, porque eu estou no núcleo, nas plataformas, e eu fico assim, né? Então, eu estou puxada dos dois lados, e a gente entende que o pessoal que está na escola está muito difícil, tá, né? Então, eu tenho que ter muita paciência, senão eu não posso estar na função que eu estou de jeito nenhum, né? Eu preciso entender os professores, eu preciso que eles tenham empatia com os professores, e, ao mesmo tempo, ter criatividade de sugerir estratégias para conseguir dar conta, lidar, e então isso tudo eu fui criando desse tempo que eu trabalho já há bastante tempo no núcleo, né? Então, como todos os colegas falaram, a gente se vê em várias situações, a desorganização, a gente tenta ser organizado de todos os jeitos, mas às vezes a gente não consegue, né? Então, eu coloquei assim, porque foi o que eu mais me identifico. Alguém falou da cara, que tem que controlar as expressões, eu também, essa agitação de alguém estar falando, eu já faço uma cara, isso me prejudica muito, me prejudicou muito, então, aquelas expressões, sabe? Isso é de uma pessoa agitada, que às vezes não consegue deixar outra pessoa terminar de falar.
mas, claro, meu Deus, é um serviço de autocontrole intenso que eu tenho na minha vida para conseguir, né, desagitar um pouquinho e respeitar, entender, esperar, né? Isso é uma luta diária nossa, né, prof? Verdade, Ana. Gente, mas é isso. Eu gostaria de conhecer um pouquinho de vocês. Eu acho que esse momento foi bacana para a gente conhecer um ao outro. Thelma, eu não te chamei, Thelma. Thelma? Mas eu não vi o nominho dela aqui. Deixa eu ver se eu pulei. Mas é que o nominho dela não está aqui. Já já eu vejo o que aconteceu. Então, eu vou continuar então, tá? Mas é assim mesmo. Mas foi bacana esse momento para a gente relaxar um pouquinho e ver também que o nosso curso ele tem a sua porção ali de aprendizagem, mas a gente pode aprender uns com outros de forma mais respeitosa, mais calma, com aqueles que são agitados, com aqueles que são autoritários, sendo liderados pelos líderes que apareceram aqui, e eu acho que isso é bem bacana. Thelma, eu não te chamei, Thelma, porque ali na listinha eu não vi seu nome. Isso é hora de cair a internet, bem a hora que a professora chama. Boa noite, gente. Boa noite. Não, professora, é que eu cheguei um pouco atrasada, tá? Mas eu já abri o slide aqui, fui dando uma olhadinha, tentando me localizar, saber o que estava acontecendo. Sim. Né? Fui ouvindo os colegas. Só para né, contextualizar aí na minha participação. Então, eu pensei aí nos adjetivos organizada, né? Que eu sou muito organizada e aí eu sofro um pouco com isso também, porque eu quero que todo mundo ao meu redor seja organizado e quero organizar a vida de todo mundo, é assim, né? E acabo sofrendo um pouco com isso. Impaciente, eu me identifiquei muito com o que as meninas estavam dizendo, né? De nós queremos resolver tudo quanto antes, né? Da melhor forma. E assim, que seja benéfico, né, aos nossos alunos. Me identifiquei muito com a fala do meu colega ali, né? E companheiro ali de letras, o Gilberto, né, que falou da questão da adaptação do colégio para integral. Também estamos passando, né, por esse processo aqui, que não é fácil, né? Então a gente fica um pouco impaciente, quer resolver tudo, né? Quer tentar fazer tudo da melhor forma. Tá bom? Obrigada, professora. Só para registrar que eu cheguei aqui. Obrigada, Thelma. Que bom, gente. Prazer, seja bem-vinda, viu? Bom, então assim, e como que iniciou o nosso grupo de estudo? Aí só para contextualizar um pouquinho vocês, quem está ali fazendo o grupo de estudo já conhece a nossa história, quem está chegando agora aí vai conhecer um pouquinho. Nosso grupo de estudo começou lá em 2020 com 7 temas apenas. Nós tínhamos ali 531 formadores, 1.030 turmas e 20 mil cursistas, mais ou menos. Depois, em 2021, isso dobrou, foi para 14 temas, então, e daí nós passamos a ter 1.559 formadores, 1.250 turmas e 25 mil cursistas. Em 2022, a gente passou a ser, então, em 2021 também foi criado o núcleo dos formadores em ação. Em 2022, como essa ideia estava dando certo, nós tivemos, então, a abertura, a criação da Escola Estadual de Formação Continuada, e ela abriu, então, com 45 temas, e nós tínhamos 381 formadores, 3.657 turmas e 64 mil cursistas. E agora, em 2023, nós estamos iniciando com 58 temas, aumentou ali a quantidade de temas, porque entrou a educação profissional, né? Entrou o EJA também, que não estava tendo essas temáticas antes, então hoje elas também estão sendo abordadas no grupo de estudo, e nós temos 524 formadores, 1.599 turmas e 31 mil vagas, né? Então, todas essas vagas dos formadores na primeira jornada, tá, gente? 31 mil vagas, quase 32 mil por aí. Então, a gente sabe, assim, que o grupo de estudo, ele começou pequenininho, mas ele está se expandindo, e é bacana a gente entender isso, porque o grupo de estudo, ele tem o foco em quem? Quem é o foco do grupo de estudo? O estudante.
Ele pode começar lá no planejamento, com a nossa tutoria, com a CED, passar pelos nossos tutores, que são do NRE, para o nosso formador, chegar ao nosso cursista, mas tudo isso em prol do quê? Para chegar lá no nosso estudante, né? Então, se não fosse o nosso estudante, tudo isso não estaria acontecendo. E aí, quando a gente fala um pouquinho dessa questão do estudante, a gente entende que ele está sendo o nosso centro, está sendo o centro, então, daquela aprendizagem que acontece lá na sala de aula. E o cursista é você, professor, que é o profissional que atua nessa formação. É você o profissional que leva esse estudante a desenvolver toda essa aprendizagem de forma mais ativa, de forma mais integral, enfim, da forma como tem acontecido muito hoje nas nossas escolas, né? O formador, que somos nós estamos aqui para fazer essa ponte, né, entre aquilo que a nossa tutoria, que a nossa técnica, ela viabiliza ali de conhecimento, e vocês, professores cursistas. Aí a gente tem a equipe de tutoria, que é no NRE, a equipe do uniforme, que é na CED já, que é a nossa equipe administrativa e pedagógica, e também outros departamentos que estão associados, que é o DAP, que é o Departamento de Acompanhamento Pedagógico, o DPEB, que é o Departamento de Programas para Educação Básica, o DDC, que é o Departamento de Desenvolvimento Curricular, o DTI e o CTE, que é a Diretoria de Tecnologia, Inovação, Coordenação de Tecnologias Educacionais, o DEM, que é o Departamento de Educação Inclusiva, e o DEP, que é o Departamento de Educação Profissional. Então, não são, né, não é assim, quando a gente vê, a gente não percebe que é um número tão grandioso de pessoas que estão sendo mobilizados para fazer com que os formadores aconteçam. Mas é um grupo bem grande e todos eles estão aqui em prol de vocês, professores, para que cheguem lá na ponta e vocês traduzam todo esse conhecimento com os nossos alunos lá em sala de aula. E a gente tem uma novidade esse ano, que, aliás, eu vou dizer para vocês que é uma gamificação, né? É uma estratégia de gamificação que a gente trouxe, então, para a prática aqui do GE. Então, o que é isso? O que seria essa gamificação? Então, nós pensamos em integrar, né, assim, muito mais os nossos formadores, os nossos cursistas, e aí o GE, então, criou, né, o grupo de estudo, ele criou um álbum de figurinhas dos formadores em ação. E a cada semana a gente vai ter um pacote de figurinhas. Vocês não vão precisar comprar. A professora formadora vai disponibilizar essa figurinha para vocês. Mas eu só vou disponibilizar para quem participar de todas as atividades da reunião. Olha aí, por isso que eu falo que é uma gamificação. Então, chegando lá no final, quem tiver todas as figurinhas, aí a gente vai conversar lá depois em termos avaliativos e vocês vão estar praticando essa gamificação. Quem sabe isso também pode dar uma ideia para vocês lá na escola, no chão da escola de vocês. Então, essa é uma prática que a gente trouxe para que vocês possam interagir e praticar e ver formas, de repente, de estar aplicando também aí na escola de vocês, tá bom? Então, fique atento, que cada reunião, depois eu vou disponibilizar a figurinha de vocês. Eu já deixei, eu vou colocar aqui no link, mas eu já deixei lá no material, no nosso Classroom, eu deixei um link lá do álbum de figurinha. Vocês vão acessar esse link, é o mesmo que eu estou colocando no chat agora. E quando vocês clicarem, ele vai aparecer que é para fazer uma cópia. Daí vocês vão fazer uma cópia do álbum para vocês. Quando vocês clicarem em cópia, ele automaticamente já faz uma cópia no Drive de vocês, tá bom? Então, vocês já vão ficar daí com o álbum de figurinha lá. Se você tiver no computador e já quiser clicar e já fazer a cópia, é só dar um clique no link, depois dá um clique em cópia e aí você já acessa. Gente, vocês vão ter um problema comigo. As impacientes vão ter um problema comigo, porque eu gosto de falar, mas gosto de mostrar o que eu estou fazendo também. Então, eu vou dar um clique e vou mostrar qual é a página que ele compartilha, que ele direciona aqui para a gente. Então, quando vocês derem um clique, ele vai direcionar você para essa página. Quando você estiver nesta página,
Deixa eu só pegar minha pagininha aqui. Opa! Você vai aqui, ó, em fazer uma cópia e dá um clique em cima de fazer uma cópia. É só dar um clique, que daí ali em cima ele vai começar a rodar, ó. E ele já faz uma cópia para você, tá? Então, essa cópia é como se fosse um PowerPoint, só que ele tá pelo Google Apresentação. E aí, aqui vocês, então, têm todo o álbum de figurinha. Nós temos a capa. Aí, vocês podem incluir, ó, uma foto de vocês. Logo aqui no início, ele fala um pouquinho aqui no segundo slide o que é o álbum de figurinha. Aí tem a parte aqui, ó, você faz parte. Você vai colocar uma foto sua aqui. E depois tem o álbum de figurinhas para cada reunião que nós teremos, tá? Então, olha aqui. Bem bacaninha. Daí, conforme eu for disponibilizando, vocês vão colando essas imagens, a imagem dessas figurinhas aqui no álbum de vocês, tá? Se vocês quiserem alterar o nome do arquivo, aqui em cima ele vai aparecer assim, ó, cópia, álbum de figurinhas formadores. Vocês podem apagar o cópia, só dar um clique ali e apagar. E colocar, por exemplo, álbum de figurinhas formadores. Eu vou colocar meu nome, ó. Tracinho Gese. Pronto. Aí eu já sei que esse álbum de figurinha aqui é o meu álbum de figurinha. Ok? Todos entenderam? Ou eu preciso repetir? Sim, não? Entenderam? Beleza, então vamos voltar aqui. Espero que vocês gostem dessa ideia. Não é obrigatório fazer, mas é uma proposta que vocês podem estar levando aí. E é legal vocês estarem participando e desenvolvendo outras habilidades aí também com as ferramentas tecnológicas. Você quer falar, Luciane? Não, estou aqui tentando colar alguma coisa. Aquelas assim que vai mexer nas coisas assim. Você já fez sua perdida? cópia, né? Hã? Já fez sua cópia? Já. Então tá bom. Então vamos lá. Mas eu vou tirando mais dúvidas conforme as reuniões vai passando, a gente vai estar aí compartilhando um pouquinho mais sobre esse tá bom? As crianças que tem que treinar na hora, né? Tem que fazer na hora, porque senão... A Luciana... Ih, só vou dar 2 figurinhas por reunião. Eu tô colando minha foto aqui, ó. Isso. Vambora. 3 horas depois. E aonde que eu acho isso? Depois? Vai ficar no seu drive. No meu drive? Isso, no seu drive. Tá bom? Ai, ai. E eu vou colocar um outro link para vocês aí, que é o nosso link de check-in. Esse link de check-in é um link que é bem importante que vocês preencham. Se vocês não conseguirem preencher agora, eu vou dar uns 5 minutinhos, vocês podem preencher depois também. Eu deixei ele lá nos materiais também, no Classroom, tá? Esse check-in é algumas informações sobre vocês, o que vocês já sabem mexer, as expectativas sobre essa nova jornada, esse início, essa nova temática. Então, tudo isso vocês vão poder colocar aí no formulário de check-in. Também é bem simples, é só clicar aqui no link. Era que alguém levantou a mão. Fala, Dani. Professora, ali, turma, a gente coloca só o nome ou tem que pôr aquele número também? Já vou colar para vocês ali Ah, tá. Uhum. Tá? Viu, outra coisa, eu tinha ido atender minha filha, eu não percebi como que põe o nome lá naquela cópia do álbum. Ah, tá. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, então. Peraí. Deixa eu só compartilhar. Muito obrigada. Aqui, ó, voltando um pouquinho ali que a colega perdeu, você vai pôr tua foto aqui, ó, no terceiro slide.
É só você pegar uma imagem tua, daí depois dimensionar aqui certinho. Você vai inserir imagem. Pode ir aqui direitinho, tá vendo? Ó, inserir imagem. Clica. Aí você busca uma foto ou no seu drive ou no seu computador. Ela vai ser inserida aqui. Aí você redimensiona no tamanhozinho aqui que está o quadradinho. Tá bom? Deu para entender, Dani? Bom, eu vou para o check-in, então. Depois, qualquer coisa, você me chama. Deixa eu só compartilhar, que eu acho que eu perdi o compartilhamento. Olha só. Então, esse aqui é o nosso formulário de check-in. Vocês vão estar entrando com o @escola de vocês. Vai colocar aqui, ó, em qual turma você está inscrito. Eu vou colar aí para vocês, tá? Vocês estão inscritos na turma D, tá? Mas eu vou colocar para vocês aí já certinho como que é para vocês colocar. Então, colocar assim, ó. Tô colocando aí no chat. Ó, turma D, redação e leitura e o código da turma, tá? Então, copia tudo isso daqui e daí vocês já podem preencher ali em cima. Depois que vocês preencheram ali, eu vou preencher aqui também junto aqui com vocês só para mostrar. Vocês vão escolher qual é o tema. Então, vocês vão ver que tem vários temas, mas pode descer lá para baixo e vocês vão achar Redação Paraná e Plataforma de Leitura. Então, essa é a temática. Você já participou do grupo de estudo em anos anteriores? Sim ou não? E vai para a próxima página. Na próxima, você vai responder sobre a utilização das metodologias ativas. Se você não conhece, já ouviu falar, utiliza com pouca frequência ou utiliza frequentemente. Então, é só anotar aqui. Vou anotar tudo aqui. Ele vai estar falando aqui para vocês diversos tipos de metodologias ativas. Ó. Sala de aula invertida, storytelling, rotação por licitações, gamificação, estudo de casa, design thinking, cultura maker, aprendizado por pares, aprendizado por jogos, aprendizado baseado em projetos e aprendizagem baseada em problemas. Vai para o próximo. Aí aqui ele vai perguntar um pouquinho como que você avalia o seu desempenho em algumas ferramentas aí da internet. Basicamente, a maioria ali do Google e algumas outras que nós já utilizamos. Então, por exemplo, Google Meet, o teu conhecimento é insuficiente, é básico, é intermediário, é avançado. Então, você também vai marcar naquele que você é ali, ó, de acordo com a ferramenta que está sendo perguntado aqui. Se você deixar de marcar uma, ele não passa para a próxima página, tá? Então, tem que marcar todas aí. O quiz eu ainda não conheço direito, vou colocar aqui. Próxima. Aqui ele vai perguntar para você como você avalia a importância dos seguintes itens para que o grupo de estudo Formadores em Ação consolide boas práticas de formação. Então, você acha que é importante a formação entre pares, que é o que nós fazemos? Não é importante, é indiferente, importante, imprescindível. A formação em serviço, que também nós realizamos, a certificação, formador atuante na escola, compartilhamento da prática, e você também vai anotar aí o que você acha de cada um desses. Já estou fazendo aqui, que daí vocês já vão fazendo. Passa para a próxima página, daí já é a última. Gesinelli, oi? Dá para você repetir? O nosso tema é língua portuguesa ensino médio, é isso? Redação
Oh, meu Deus. Redação Paraná e plataforma de leitura. Redação Paraná e plataforma de leitura, ok. Isso. E aqui na última parte, ele está pedindo para você colocar suas expectativas quanto ao grupo de estudo em 2023 e na outra pergunta para você dar sugestões para a nossa formação. Terminou de preencher, é só dar um clique em enviar. Todo mundo conseguiu entender? Eu passei ele bem rapidinho, mas é que se vocês não conseguirem preencher agora, a gente preenche daqui a pouquinho, tá? Vocês vão preenchendo e eu vou continuando aqui com os nossos slides, dando continuidade aqui. O Classroom também é o nosso lugar onde a gente vai, se comunicar muito mais, né? Vai ter comunicações, o link das nossas reuniões. Peraí. Deixa eu só ter uma... Bom, deixa eu só voltar lá para os nossos slides. Então, o nosso Classroom também é um local onde nós vamos nos comunicar. Então, o que a gente tem aqui no Classroom? Eu fico meio um pouquinho assim, porque eu coloquei várias telas hoje, que é a nossa primeira aula, e eu não estou vendo vocês. E eu fico desesperada quando eu olho para a minha tela e não vejo vocês, tá? Mas o nosso Classroom, a gente tem aqui o mural. Aqui no mural do Classroom, ó, vocês vão encontrar o nosso link da reunião. Eu deixei para vocês. Alguém chamou? Obrigada, Maria. Eu deixei para vocês um fórum de apresentação. Algumas pessoas já se apresentaram, eu já li a apresentação de vocês, mas ainda tem várias pessoas que não fizeram a apresentação. Então, ainda vou pedir para que no decorrer da semana vocês estejam se apresentando ali no fórum de apresentação. E aqui nas atividades é uma parte importante, porque aqui vocês vão encontrar várias coisas que nós vamos utilizar aí durante as nossas reuniões. Tem o link aqui, o tema reuniões e materiais. Esse tema, reuniões e materiais, é o local onde eu vou deixar toda a reunião, tá vendo? 7/3, reunião 1, acolhimento. Se vocês derem um clique, vai aparecer aqui todo o material que nós utilizamos nessa reunião. Os slides, os links de algumas atividades, tem o link de álbum de figurinha que já está colocado aqui. Então, vocês têm acesso a esse material, tá? Então, toda semana eu vou estar postando nesse tema os nossos links para reuniões e materiais, tá? Mais abaixo tem o nosso tema de atividade avaliativa, então vocês estão vendo que vocês vão ter 2 avaliações, a atividade 1 e a atividade 2. A atividade 1 é um plano de ação que vocês vão fazer durante as nossas aulas, vão desenvolver aí em equipe, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, mas cada um vai estar entregando a sua atividade, mesmo que seja em equipe, mesmo que as atividades da equipe sejam iguais, tá? Mas cada um vai estar fazendo a entrega da sua. E também a atividade avaliativa 2, que é o relato de implementação. Por quê? Aqui nós vamos fazer um planejamento, um plano de ação, e na implementação a gente vai aplicar esse plano de ação em uma das nossas turmas. Então, a gente aplicou o plano de ação, a gente tem que preencher o relato de implementação. Nós temos a biblioteca. Na biblioteca eu vou deixar diversos materiais com outras temáticas que podem estar ajudando vocês aí nas metodologias, nas produções textuais, enfim, tudo que nós pudermos, então, aqui assessorar vocês diante da plataforma de leitura e de redação. O fórum de dúvidas, tem alguma dúvida? Vocês podem vir aqui e criar uma pergunta ou um item aqui de dúvida, tá? Então, esse é livre para vocês. E outros que daí vão ter
outros comentários aqui. Enfim, então esse é o nosso Classroom. Passei um pouquinho aqui para vocês poderem conhecer e verem onde nós vamos estar compartilhando ali todas as nossas informações, tá? Claro que no grupo de WhatsApp eu também vou colocar algumas informações, mas é importante vocês saberem que o nosso canal, o canal direto ali é o Classroom, tá? Voltamos aqui. Como que acontece a nossa certificação, então? O nosso GE, ele tem o aluno, o professor cursista, ele tem que ter 75% de frequência. Você só pode ter 25% de falta, tá? Mas uma coisa assim legal para entender, para vocês compreenderem, é que se vocês forem no médico e tiver um atestado, o atestado ele justifica, mas ele não abona a sua falta. Então, mesmo com o atestado, aquele dia vai ser contado como falta, tá? Vocês só podem faltar 2 vezes. Então, assim, se acontecer de marcar um médico, de não estar muito bem, entre em contato comigo, tenta verificar se vocês conseguem participar no dia das minhas outras reuniões. Eu tenho mais 2 reuniões na quinta-feira, uma nesse horário e uma às 19h50. Então, vocês percebam ali se vocês conseguirem participar de uma outra reunião, me avisa para eu não poder pôr falta para vocês na reunião de vocês. E daí vocês assistindo, tá? Na realidade, assim, eu ponho a falta, mas coloco observação. Vocês assistindo a próxima reunião, eu vou lá, tiro a falta e mudo para a presença, tá? Então, a gente conversa aí para que não prejudique vocês nessa questão da falta. E a média mínima tem que ser 70. Então, das 2 atividades que vocês têm, somando as 2, a média de vocês tem que ser 70. Tirou menos de 70, não recebe certificação, tá bom? Quando que nós iremos os nossos encontros, então? Vamos lá. Serão todas as terças, às 18h10. Vocês já sabem, até porque vocês se inscreveram nesse horário. Nós vamos nos comunicar pelo Classroom ou pelo meu e-mail, também pelo nosso grupo de WhatsApp, que eu não coloquei ali, mas eu deixei disponibilizado o meu número de telefone, que vocês podem estar mandando a mensagem ali no grupo ou no particular, tá? Se precisar ligar também, esse é o meu número, vocês podem estar ligando e tirando algumas dúvidas aí em relação ao nosso grupo de estudos. Qual que é o nosso cronograma? A gente está começando agora, no dia 6 de março, e a gente finaliza no dia 5 de maio, praticamente 2 meses, né? Então, a gente tem a primeira semana que vai ser acolhimento, a segunda semana que vai ser um nivelamento tecnológico, daí nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas para realizarmos o plano de ação e a nossa implementação, tá? E aqui no mês de maio, a nossa primeira semana de maio, já é a nossa semana de feedback e de compartilhamento. Então, a gente tem que entregar aqui a nossa, o nosso fazer, quer dizer, realizar a nossa implementação até o dia 28 de abril, certo? Para poder já compartilhar e dar o feedback aqui em maio. Como que vai funcionar? Então, eu já coloquei ali um pouquinho, que a primeira reunião é acolhimento, a segunda é o nivelamento tecnológico. Reunião 3, nós vamos trabalhar o uso das plataformas no ambiente educacional. Reunião 4, a formação do leitor literário. 5, o desenvolvimento da fruição leitora. 7, práticas de leituras. Aliás, 6, práticas de leitura. 7, desenvolvimento da escrita. 8, avaliação e os resultados de aprendizagem. Bom, importante, nós vamos focar um pouquinho mais na plataforma de leitura, tá? Por quê? Porque a plataforma de redação nós já estávamos usando aí anos anteriores, 2021 e 2022. A gente vai focar um pouquinho nela, sim, nós vamos passar por ela também, mas a gente vai dar ali uma preferência para a plataforma de leitura, tá bom?
Dúvidas até aqui, gente? E agora eu só estou passando informação, né? Bom, então vamos conhecer nossas atividades. A gente vai ter a atividade 1, que é a construção colaborativa do portfólio de um plano de ação. Colaborativa, porque vocês vão estar fazendo esse plano de ação em grupo e durante, né, ali os nossos encontros. E a atividade 2, que é a implementação do plano de ação. Então, eu vou colocar para vocês o link tanto do portfólio, que tem algumas orientações aí para vocês, tanto do portfólio quanto da implementação. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha como vai ser as nossas atividades avaliativas, aí vocês podem estar acessando através desses links. Então, vamos lá, o portfólio. Primeiro eu vou passar para vocês aqui o portfólio. O portfólio, o plano de ação, né? Então, o plano de ação, ele vai ser o seguinte. O plano de ação é um instrumento que contém etapas de desenvolvimento de trabalhos ou atividades de aula que o cursista planeja implementar com seus alunos. Então, aqui nesse plano de ação, nós vamos realizar um planejamento praticamente, né? Que a gente vai estar implementando com os nossos alunos na plataforma de leitura e redação Paraná. Enfim, aqui a gente vai ter um modelo, do plano de ação, né? E esse daqui é algumas orientações para vocês. Então, essa atividade, ela tem um valor de 50 e ela tem que ser entregue até o dia 28 de abril, individualmente, como eu falei para vocês. Vocês vão fazer em grupo, mas a entrega é individual. Prof, a mesma coisa que a Fernanda está colocando ali, o meu também, o link não foi onde você está compartilhando, não sei se era para ser, mas abre Braille geral e tal, não abre. Ana, fala um pouquinho, eu não sei se é o meu computador, mas eu não escutei muito bem. Não me ouviu? A Fernanda colocou no chat, né, que o link não vai para a apresentação. O meu link também, quando eu clico no link, também não vai para a apresentação. Esse aqui do slide é seu, e então é diferente o que a gente vai linkar, é isso? Esse aqui do plano de ação? É. Você está no computador. Eu coloquei no... Quando clica, vai para uma apresentação. Não vai para essa apresentação. Era para ir para essa apresentação que você está compartilhando? Sim. Então eu fiz Ele vai para o início, professora. Ele vai lá para a página inicial do Google Apresentação, sabe? Isso mesmo. Para mim também. Deixa eu ver a outra também, mas olha, o meu ele vai Para direcionar. mim também foi para lá, professora. Gente, eu vou fazer assim, então. Vocês acompanham aqui comigo, depois eu mando para vocês, aí vocês... Eu vou baixar, eu mando o arquivo, tá bom? Pode ser? Combinado? Então, prof, tem como disponibilizar no Class, daí, esse link? Tá. Tem, só que eu vou pôr lá no WhatsApp também, daí eu coloco o arquivo, tá bom? Mas vamos lá. Então, esse aqui são algumas orientações, daí aparece ali rubricas. O que é as rubricas, gente? É o que vocês serão avaliados nesse plano de ação. Então, eu vou mostrar um pouquinho das rubricas aí para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Então, no plano de ação, o que você vai ser avaliado? A organização. Então, vocês vão estar em equipe. Então, o plano de ação foi bem elaborado, foi bem organizado, cumpriu todas as etapas ali propostas. Então, vocês podem ser avaliados em não, daí é um 0, parcialmente é 5 e sim é 10. Colaboração. Quando vocês fazem atividade, nós, formadores, sempre estamos passando ali pelos grupos, tá? Então, a gente consegue perceber qual é o professor que está colaborando, qual é o professor que, às vezes, nem entra lá no grupo. Graças a Deus, eu não tive nenhum caso assim. E eu sei que vocês também não serão assim, porque a maioria de vocês também são professores aqui que eu já conheço e sei que todos vocês estarão, mas em alguns casos aconteceu do professor nem sair da sala para entrar no grupo. Então, nessa atividade de elaboração, a gente vai avaliar. Olha, teve colaboração do cursista? Não.
O cursista colaborou parcialmente ou ele colaborou? Ele participou, ele deu a opinião dele, ele colocou a opinião dele no chat, mesmo que ele não tinha som, mas ele conseguiu colaborar ali com o grupo, então a gente coloca assim, tá? Aplicabilidade. O plano de ação ele é aplicável? É um planejamento que vai ter como ser utilizado, que tem um bom encaminhamento? Como que ficou essa aplicação ali do plano? Não teve uma boa aplicabilidade. Parcialmente, sim. A integração com o grupo de estudo. O plano de ação contemplou os encaminhamentos e as estratégias metodológicas? Então, aquilo que foi proposto foi contemplado? Não, parcialmente, sim. A integração com as leituras. A proposta de produção textual apresentada no plano de ação conseguiu vincular o gênero textual com a leitura dos livros dos estudantes? Não, parcialmente, sim. Por exemplo, eu dou um livro lá, uma leitura, vocês planejaram ali em torno de uma leitura, vamos colocar ali o Pequeno Príncipe e tal, e ao invés de vocês pedirem uma proposta, uma produção textual pertinente a essa leitura, vocês vão lá e pedem uma proposta que vai falar, sei lá, vamos pegar aí, lá da Amazônia pegando fogo. Enfim, né? Não que a temática não seja importante, mas tem que ter essa integração entre a leitura e a produção que vocês vão solicitar para os estudantes, tá? Então, daí, ó, não, parcialmente, sim. Então, vocês serão avaliados em 50 por aqui. Gente, cumprindo tudo isso, a atividade é 50, tá? Então, é bem tranquilo. A gente vai colocando esse monte de coisa, parece um monte de coisa, mas não é. Quem já tá sabe que eu sempre passo essas informações, mas que depois, na hora que a gente vai caminhando, é bem tranquilo, tá? Vamos lá. Bom, quanto à nossa implementação, como que ela vai ser, então? Vou entrar agora no link da implementação. A implementação também tem esse slide aqui que tem algumas orientações, né? Um modelo de relato de implementação, que você pode fazer uma cópia, e daí só alterar ali de acordo com a sua implementação. Um pouquinho do que você precisa alcançar ou colocar ali na sua implementação. Algumas questões que você pode responder na hora que você estiver fazendo ali o seu relato de implementação. Enfim, e aí ele dá a informação que esse relato também contabilizará 50% da nota, então vale 50%. E as rúbricas também não são diferentes da rúbrica do plano de ação, tá? Só que aí a avaliação ela é focada em outros critérios. A gente vai focar na apresentação. Então, lá naquela semana de compartilhamento, o que vai ser avaliado? A apresentação do relato. A descrição, né? Como vocês conseguiram descrever todos os processos, metodologias que vocês realizaram. As evidências, o que são evidências? Tem foto, tem print de alguma redação que um aluno fez, do aluno fazendo a leitura, do aluno fazendo uma das atividades que vocês propuseram a eles. Os resultados, aí você vai fazer um compilado seu ali sobre os resultados se foi alcançado aquilo que você esperou ou não, e também a integração com o grupo de estudo. Então, o relato de implementação apresenta aprendizagens incorporadas a partir das discussões do grupo de estudo. Então, isso também será avaliado, né? A gente está aqui falando de leitura e redação, não adianta chegar lá e fazer uma aplicação de, por exemplo, classes gramaticais. Não é isso que nós estamos trabalhando agora. O nosso foco vai ser outro, né? Não que não seja intrínseco ali os dois, claro que é, mas o foco vai estar dentro daquilo que a gente vai estar trabalhando aqui no grupo de estudo. Muito bem. Gente, falei um monte de coisa. Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu gosto que vocês participem também. Vocês entenderam tudo isso? Ficou dúvida? Fala assim para mim, um monte. Deixa eu ver quem levantou a mãozinha aí. A Luciane, pode falar, Luciane e Rogéria? Eu.
Muitas dúvidas. Primeiro que eu nunca usei esse negócio de drive ali. Então a gente escreve lá e salva, daí vai te mandar a cópia daquele link ali, né? Para você olhar. É isso? Isso. Tá. Você... Então nós vamos editar em cima daquele modelo que você enviou, colocar as informações lá. Na realidade, gente, vocês não precisam nem se preocupar com esse modelo agora, porque lá na atividade avaliativa, eu já vou deixar um modelo, tá lá já só uma descrição. Eu ainda não postei como atividade para vocês. A hora que eu postar, cada um de vocês já vão receber o modelo do plano de ação e o modelo da implementação. Aí é só vocês editarem, tá? E na hora de me encaminhar depois, vocês me enviam daí só o link. Tá bom? Então, o grupo vai ter que, junto, criar uma atividade, a mesma atividade que todos vão aplicar em sala de aula. Sim, se nós formos divididos aí em 4 grupos, por exemplo, 4 grupos de 5. Então, 5 professores vão criar um plano de ação que esses 5 professores vão cada um aplicar na sua escola. Porque eu achei até interessante você falando, porque como lá no colégio nós agora, essa semana que eles estão terminando os laboratórios, foi bem complicado levar as turmas, nós não conseguimos computadores para todos, está sendo bem difícil essa realidade, porque nós temos 2 plataformas e as aulas batem. Então, tem um monte de gente que tem que usar a plataforma e não tem laboratório ao mesmo tempo para todo mundo. Então, há uma dificuldade bem grande. O que eu fiz, então? Você falou do Pequeno Príncipe, eu peguei na biblioteca, e eu já fiz um plano com eles de ação na leitura do Pequeno Príncipe que eles estão fazendo em sala, e aí já criei a atividade que eles vão ter que fazer lá na plataforma Paraná e também uma atividade prática, uma metodologia que eles vão ter que criar, que tem lá o bordão, né? Você é eternamente responsável pelo que cativas, eles vão ter que criar um bordão, outro para o livro, e depois eu tenho que escrever sobre a matemática que eu vou propor para ele. Então, eu já estou fazendo isso, mas eu não tive como usar a plataforma Leia Paraná, porque na realidade eu não consegui entrar com eles ainda, né? Assim, eu mostrei um dia lá, mas metade foi com computador e metade sem. Então, por isso que eu perguntei como é que seria esse plano de ação, e na realidade eu acho que eu já estou fazendo. Ô, Luciane, alguma coisa nesse sentido, né? Respondendo, daqui a pouco eu já passo para outra Lu. Olha só, quando a gente for para fazer o plano de ação, vocês vão ter, nós vamos dar alguns direcionamentos. Então, a gente entende essa questão que de vez em quando, falta de internet. E é claro que no plano de ação vai ter essa questão. O que nós podemos fazer se não tiver internet, se não tiver laboratório? Então, vocês mesmos vão colocar. Olha, não tenho como acessar a plataforma. O que eu posso fazer? Aí eu posso ir na biblioteca, selecionar um livro. Olha, não consegui fazer com que o meu aluno passasse a redação lá na plataforma, porque durante o período de implementação a gente não conseguiu usar laboratório. Mas faça a produção no caderno. Então, dá para a gente colocar essas opções. É isso que eu estou fazendo, né? Por isso que eu te perguntei, porque, na realidade, se a gente for no ideal, que seria todos os alunos terem um computador para acesso, que todos vão ter aulas suficientes como eles querem, toda semana você vai estar 2 aulas no laboratório, o que não acontece. Você vai a cada 15 dias e tem uma aula só. Ou você faz plataforma, ou você faz Leia Paraná. 15 alunos ficam no computador, 10 alunos ficam fora, ou fica junto. Como é que vai fazer os 2 plataformas no computador? Então, assim, até o dia 28, eu entendo, mas como eu não tinha essa possibilidade, agora que está começando a gente ajeitar, que a gente está conseguindo levar mesmo nessa situação, eu estou fazendo isso com o livro da biblioteca e eles estão escrevendo no caderno, não tem outro jeito. Então, uma turma ou outra eu consigo levar, então, assim, o plano de ação a gente tem, mas implementar isso assim agora, como tudo vai sair, por isso que eu estou te fazendo esses questionamentos, né? Porque eu já estou fazendo isso sem a plataforma, com e sem. Um pouco na plataforma, mas eu não consigo finalizar, e um pouco em sala de aula, então, que eu não consigo fazer tudo no laboratório com eles, né? Sim. Na realidade, você só acaba levando eles para fazer a redação na plataforma, e a Leia Paraná, infelizmente, no momento, a gente não está conseguindo fazer ainda da forma que deveria, né? Algumas turmas eu consegui levar, alguns entraram, mexeram, já estão lendo, mas outras não, né? Porque não tem laboratório para todo mundo, computador para todo mundo nas aulas, né? Em todas as aulas, como deveria ser, como seria o ideal, né? Sim. Então, tem realidades, assim, diferenciadas. Luciana... Então, por isso que eu questionei isso, né? Sim, Luciana, entendi. Ó, Luciana Macarim e depois a Ana.
Então, Geise, não sei se você está me vendo aí, que agora eu não consigo. Tô sim. A minha dúvida é com relação à construção desse plano coletivo, porque a gente está percebendo pelo relato dos colegas que cada um vive a sua própria, né, realidade, cada um tem turmas específicas, e os títulos oferecidos pela plataforma são diversos. Então, alguns já começaram com alguns títulos, outros com outros. Eu mesma já comecei com a leitura do Diário de um Banana, eles já assim, estão conseguindo fazer uso da plataforma. Então, eu estou pensando como que nós vamos construir esse plano coletivamente, considerando todas essas peculiaridades, né, essas características. Desafio, né? Então, eu queria saber se esse plano ele tem que ser construído coletivamente ou ele pode ser feito de forma individual. Porque, como o meu trabalho já está em andamento, eu não gostaria de abandonar o que eu já fiz, explicar para os alunos que eles têm que largar aquele livro, por né, uma eventualidade, e começar outro para atender o grupo que eu estou inserida. Então, a minha preocupação é essa. Luciana, a proposta é que vocês façam um plano em conjunto, tá? Mas aí, essa questão, eu vou tirar dúvida também com a tutoria e eu respondo vocês depois, pode ser? Daí eu também tiro a dúvida com a tutoria em relação a isso, tá bom? Eu concordo com a professora, se você puder ver isso, porque vai chegar, vocês parem de ler agora o Pequeno Príncipe, vocês vão ler as aventuras de Gulliver e vai mudar toda a metodologia da aula. Então, é interessante que você veja isso. A nossa preocupação é porque nós já começamos a mexer com a redação faz um mês, né? Sim. Então, tá coisas em andamento. Obrigada. A Ana? Não sei se ajudo ou atrapalho, fico até um pouco receosa. Pode falar. Mas, assim, de acordo com a angústia dos colegas, o que nós, como técnicas ali do núcleo, estamos recebendo de orientação nesse sentido, né, prof? Talvez até você receba outra. Que das 3 redações produzidas no trimestre, que é a nossa meta, a terceira tenha a ver com o livro lido na plataforma. Sim. No entanto, como a sede agora gostaria que o aluno escolhesse o livro que ele gostasse, porque o objetivo primeiro é o gosto, o que nós, como ali estamos orientando os nossos professores, que a terceira sim tenha a ver com o livro lido, mas não precisa, prof, que nem eu te disse, talvez eu mais vou atrapalhar do que ajudar, espero que não. Ela não precisa necessariamente ser do gênero que o aluno está lendo. Então, vou pegar exatamente o exemplo do Pequeno Príncipe. Se o LRCO está me direcionando a trabalhar conto, eu preciso dar mais prioridade ao gênero conto, do que sair lá com o meu livro, que é o Pequeno Príncipe, que é fábula, e vir trabalhar aqui. Então, o que nós estamos pensando nesse momento? Eu continuo, sim, lendo o Pequeno Príncipe, o Diário de um Banana, mas eu produzo o gênero conto, que é o que o meu LRCO, talvez naquele momento, está me direcionando, e trago do livro a personagem principal, algum cenário, alguma coisa, alguns elementos que eu consiga trazer para o gênero que eu estou trabalhando, porque senão eu concordo com os colegas, né, prof, vai ficar complicado. Então, agora vamos largar, né, como eles comentaram. Então, a nossa orientação tem sido mais neste sentido, não sei se colaborei. Sim. Ô, Ana, é que assim, nós recebemos as orientações semanalmente, eu agradeço muito você ter falado isso. E assim, tudo, gente, é direcionado. Eu tiro pelos outros GE que eu já participei. Às vezes a gente pensa que vai dar tudo isso aí que vocês estão falando, mas a proposta que vai trazer ali, talvez não vai sair do que você já está fazendo, nem vai te tirar tanto, né, do desconforto, não vai te dar o desconforto que você está agora. Eu acho que é muita ansiedade, um pouquinho. Vamos calmar um pouquinho, porque tem algumas orientações, tá? Mas eu vou estar perguntando na questão dos gêneros, enfim. Mas isso, assim, também, tudo é coisa que eu sei que lá no planejamento ele já vai estar direcionando. E é por isso, gente, que é bacana falar que vocês vão construir colaborativamente, mas a entrega é individual. Eu posso construir colaborativamente, mas se eu não quero que o meu aluno leia aquele livro, quero uma outra leitura, eu posso trocar, porque eu estou entregando o meu individual. Então, a gente também pensa assim, você talvez não fuja da metodologia,
da forma como você vai expor ali a tua atividade, mas você pode estar personalizando de acordo com a tua escola. Eu acredito que isso é livre, né? Pra gente aqui que tá no GE, tá bom? Bom, espero que vocês acalmem um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho de organização do espaço, é bem rapidinho. Por que a gente trouxe essa temática? Vou pôr um quiz aí para vocês, mas é para a gente pensar um pouquinho que o nosso cérebro, às vezes, ele acaba sendo improdutivo em determinados momentos e produtivos até demais em outros momentos. E por que isso acontece? Às vezes, quando o nosso cérebro produz muito, a Luciane, ficou bem marcado que ela falou que ela gosta de fazer tudo, não sei o que e tal, na hora que ela se apresentou. Então, a Luciana, ela tem um cérebro que produz demais, mas, de repente, o cérebro dela é confortável com todas as situações que ela esteja, por isso que ela é tão acelerada assim, na produção. Mas outras pessoas, talvez, não tem esse mesmo direcionamento que ela. Então, a gente pensou em falar um pouquinho dessa questão do espaço. O que acontece? Determinados ambientes, por exemplo, como cama, sofá, remete à ideia de descanso. Então, se eu vejo uma cama, o que eu quero? Eu quero descansar, eu não quero estudar na cama. Né? Ou, às vezes até a gente faz uma leitura na cama, até que o sono venha, mas a gente sabe que daí, aquele momento, a gente está ali para fazer aquela leitura. A gente tirou aquele momentinho, né? Mas, geralmente, a gente percebe que alguns lugares, eles são para determinada coisa, né? E outros lugares para as outras coisas. E por que isso? Porque determinado ambiente te traz concentração e outros não, talvez te tire a concentração. Por exemplo, se eu estou estudando pelo celular no carro, dirigindo, será que eu vou estar tão concentrada? Se eu estiver num lugar mais tranquilo, onde eu possa ler o meu livro, onde eu possa, por exemplo, assistir uma videoaula com calma. Eu acho que a produtividade, ela se dá em diferentes, né, com diferentes instâncias aí, né, nesse momento. Então, pensando nisso, nós vamos fazer um quiz. Vocês já postaram? Teve uma professora que falou que, né, foi dar o quiz para os alunos. Já trabalharam com quizzes, gente? Então, nós vamos fazer agora um quiz aí. É só dar um clique e responder rapidinho ali as perguntas. Vocês vão estar aprendendo um pouquinho e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões, tá? Vou deixar vocês fazerem a atividade. Assim que terminar, só levanta a mãozinha aí. Que daí eu já sei que vocês terminaram.
Estão terminando? Terminaram? Ali marcado só tá a Luciana e a Elaine. Natália também disse que terminou. Maria terminou. Só tem umas coisas em inglês ali que eu não consigo entender o que é. É no final, Lu? Uhum. Ah, não sei. Vou marcar alguma coisa aqui. Terminando, né? Muito bem. Na realidade, gente, a gente deu essa atividade para vocês pensarem um pouquinho sobre o local mais adequado para o estudo de vocês. Pensando assim no melhor aproveitamento de vocês aí nesse grupo de estudo. Vocês viram que a atividade ela foi bem específica ali, né, do grupo de estudo. Eu vou deixar um Jamboard aqui para vocês. Eu deixei lá no Class, eu vou deixar de tarefa, olha só. Assim, que maldosa, ela tá dando tarefa pra gente. Mas é um Jamboard onde vocês vão poder, daí, depois de fazer essa atividade, refletir um pouquinho em como é o espaço que vocês estão usando, por exemplo, para vocês estudarem, para vocês planejarem as aulas de vocês. Geralmente, as pessoas planejam lá na escola, mas aqui o grupo de estudo, você pode vir para sua casa, ou você está fazendo na escola, está adequado, está tendo muito barulho, precisa mudar alguma coisa. Então, para que vocês façam uma reflexão sobre isso daí. E para que vocês possam pensar em melhorar isso para vocês, que eu acho que vai ser, assim, muito vantajoso. Eu fiz várias adaptações, hoje eu estou num computador diferente, que não é o meu, e eu estou me sentindo muito incomodada. Por quê? Porque quando eu testei a aula de vocês ontem, eu testei no meu notebook, no meu quarto, no lugar onde eu preparei para ministrar a aula para vocês. Então, eu já sabia como o computador ia funcionar, eu sabia onde eu poderia clicar, onde não, enfim. Eu tinha já ali me adequado e feito ali aquela minha caminhada para poder estar atendendo o melhor vocês, né? O melhor possível, o melhor que eu conseguisse atendê-los a cada um hoje. E quando, de repente, eu tive que mudar de local por causa da internet, tive que mudar de computador, foi uma série de problemas, eu me vi meio perdida, porque quando a gente vai tá num lugar que não é o ambiente da gente, que a gente não está muito acostumado a utilizar, então tudo isso acaba deixando um pouco de pressão. Então é para que vocês reflitam mesmo nesse sentido, tá bom? Se vocês puderem fazer o Jamboard, eu coloquei. Aliás, gente, não era esse o link. Tô falando que eu fiquei meio tantã. Hoje eu fiquei meio tantã. Mas eu deixei o link do Jamboard lá no Class. Vocês podem estar entrando e estar colocando lá, refletindo um pouquinho sobre esse ambiente de vocês, tá bom? E agora, pra gente, assim, terminar, espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato. Fala, Maria. Só uma duvidazinha. Eu consegui acessar lá, mas ele pediu para fazer uma cópia. Para fazer uma cópia? Não, eu vou colocar o outro link já aqui. É que esse link, eu acabei pegando o link do original. Eu já tinha feito um link para vocês que eu deixei disponível lá no Classroom. Tá? Só um pouquinho.
tem que acessar com @escola, tá, pessoal? Sempre vocês vão usar nas nossas atividades o @escola. Pronto, é este link que eu postei agora, tá? Lá no Classroom também é o mesmo. Acho que lá no Classroom ele pede para criar uma cópia. Não, é esse link, né? Aí vocês podem acessar e fazer essa reflexão. Bom, eu espero que vocês, assim, tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me pergunte, por favor. Eu só não quero estender Professora, a nossa reunião. ali é só para a gente fazer uma reflexão ou a gente tem que escrever? É só para vocês fazerem uma reflexão. Mas como? Você pode colocar uma imagem de como é esse teu momento, de como você poderia melhorar, uma palavra, enfim, né? Essa reflexão, tá? Se quiser escrever também... Mas não tem que postar nada, tem que postar isso. Não. Ah! Não precisa. Não vale nota, então não vou fazer. Não, tem que fazer. Os alunos falam assim pra gente, professora, vale nota? Ai, tudo que eu faço Precisa vale fazer? Nota. Eu nunca vi. E tudo que pergunta, eu falo que vale nota, vale nota, vale nota. Eu falo, gente, se eu for dar todas as notas que eu falo que vale nota, 1000 é pouco. Bem isso. Mas vamos tirar nossa foto agora? Nossa foto final. Vamos ficar lindo. Aí eu já desligo aqui a nossa gravação. Todo mundo bonito. Vamos lá que eu vou tirar um print. Olha lá. Deixa eu só parar o compartilhamento para ficar maior aqui na tela. Peraí. Isso, agora pegou todo mundo. Legal. Gente, eu agradeço a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato. Acredito que as nossas oficinas serão bem bacanas e não aquete o coração de vocês quanto toda essa produção, tá? Fica aí tranquilinho, porque a gente vai ter mais orientações e também na tutoria, que a gente terá essa semana que vem, eu já pergunto para minha tutora em relação às questões que vocês colocaram aqui, tá bom? Gente, obrigada. E até a semana que vem. Tchau, até, beijos.